Fala galera, aqui é o professor Gabriel, desejo boas-vindas aqui para vocês no meu canal, onde eu vou compartilhar uma série de vídeos a respeito do mundo da elétrica, eletrônica e todos os assuntos correlacionados, incluindo programação de microcontroladores, FPGAs e até mesmo sistemas elétricos de potência. Então peço que vocês se inscrevam aí, pois esses conteúdos serão bem legais, baseado na minha experiência aí ao longo dos anos na área, tá galera? Então eu vou compartilhar isso aí com vocês, incluindo também dicas e muitos macetes do que eu utilizo para desenvolvimento, beleza? Então eu vou começar aqui com esse primeiro vídeo do canal demonstrando um software bem interessante que eu descobri há pouco tempo. Ele é um software que ele é gratuito, no entanto, ele só não pode ser utilizado para fins comerciais, como nós vemos aqui baseado na licença Creative Commons, descrita aqui no site, tá pessoal? Bom, e esse software, especificamente, ele trata-se de um software que é destinado para criar funções de transferência de um circuito baseado no seu esquemático. Isso é muito legal, pois poupa, de fato, muito tempo para fazer isso na mão. A gente sabe que criar uma função de transferência matematicamente é bem complexo da gente fazer isso. Leva tempo, não é tão difícil, mas leva tempo e com softwares facilita muito a nossa vida. O meu amigo Wagner Rambo já demonstrou um no canal lá, WR Kits, que é o X-Funk, faz a mesma coisa, só que esse daqui ele tem uma visualização gráfica, o que é bem interessante. Só lembrando que para estudar, ok, mas aqui de acordo com o site, ele só não pode ser utilizado para propósitos comerciais baseado na licença. Tudo bem, galera? Mas para estudar, para analisar, testar, não há nenhum problema. Então, como que vocês vão baixar esse software que eu já vou mostrar daqui a pouquinho? Vocês vão entrar nesse link aqui que eu estou demonstrando para os senhores, é o prodit.it, beleza? /sapwin4, tudo bem? Esse aqui é o software em questão. E como que vocês vão fazer o download desse software? Apenas clicar aqui nesse botãozinho, vocês vão ser redirecionados a uma página, vai fazer um leve cadastro, tá pessoal? Bem tranquilo de fazer esse cadastro, vocês vão receber uma chave e tudo isso é feito ali mediante ao seu e-mail que você vai cadastrar aqui, tudo isso de forma automática e bem instruída aqui pelo próprio site, tá? Então não se preocupem, só clicar aqui e seguir os passos e eu vou intencionalmente omitir esse passo, tudo bem pessoal? Porque é realmente bem tranquilo. Esse software ele foi desenvolvido aqui pelo Departamento de Engenharia da Universidade de Florença, na Itália, e é muito legal, ele tem funções bem interessantes e eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para que vocês possam certamente aprender e estudar com o mesmo, tudo bem? Bom, então lembrando que é só entrar nesse site e fazer o download. Eu vou abrir aqui agora ele, eu o tenho aqui já instalado em meu computador, Sapwin, beleza? Muito bem, pessoal, então, como vocês podem ver, já estou com ele aberto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto novo e nós vamos fazer um simples projeto de um filtro passa-baixa, tá? E esse filtro passa-baixa nós vamos extrair a função de transferência dele pelo próprio software aqui, que é bem tranquilo de se fazer, tá? Como que nós fazemos isso? Já com o software aberto, e devidamente instalado, que é o meu caso, nós vamos clicar aqui, em New, beleza? E vai abrir aqui essa aba onde nós podemos desenhar o nosso esquemático. Aqui do lado esquerdo, nós temos todos os nossos componentes que podemos adotar aqui ao nosso esquemático e é com eles que vamos trabalhar. Bom, inicialmente eu vou colocar uma fontezinha de tensão, que é essa que vocês estão vendo aqui, o Voltage Source, beleza? Vou clicar nela aqui e vou colocar aqui, na minha área do esquemático, tudo bem? Vamos clicar aqui. ESC duas vezes, para sair aqui da seleção da ferramenta. Então, eu tenho uma fonte de tensão aqui de 1 volts, beleza? Vamos colocar aqui um resistor em série com essa fonte, beleza? Clicar com o botão direito do mouse eu consigo rotacionar aqui o nosso resistor, e é isso que eu estou fazendo. Botão esquerdo eu posiciono ele aqui, ESC duas vezes, e agora nós vamos colocar aqui o nosso capacitor, beleza? Cliquei no capacitor, se eu quiser rotacionar, só, como mencionei, apertar o botão direito, mas vou deixar aqui desta forma mesmo. Vamos clicar com o botão esquerdo e posicionar na tela. Muito bem, então basicamente um filtro passa-baixa trata-se apenas, um filtro de primeira ordem, apenas de um resistor e um capacitor, super simples. Em vídeos futuros aí eu entro em detalhes de filtros mais complexos, tá pessoal? Mas esse aqui para a gente começar a ideia, entender o funcionamento do software que é bem legal.
que eu preciso fazer? Agora nós vamos conectar aqui os pontos aqui do nosso circuito, né? Para isso, eu tenho aqui em cima, ó, do lado esquerdo superior, essa opção Wire. Wire é fio, tá? Então eu vou clicar aqui, vamos clicar aos pontos e fazer a conexão do nosso circuito. Simples assim, ó. Clico aqui, né? Fechei a minha fonte com o meu resistor. Agora, o meu resistor com o meu capacitor, certo? E o meu capacitor aqui com o ponto negativo da minha fonte. A única coisa que falta eu fazer agora para fechar o nosso circuito, eu preciso colocar um ground de referência aqui no circuito, tá? Então, para isso, eu seleciono aqui na mesma posição do lado esquerdo superior, eu tenho meu ground, vou clicar aqui e posicionar ao meu circuito, beleza? Pronto, então eu tenho o meu circuito agora devidamente referenciado ao ground aqui. O que eu vou fazer? Agora nós vamos atribuir valores para o resistor e o capacitor. Clicando aqui, ó, no resistor, com o botão direito, ele vai abrir essa janelinha e eu posso atribuir os valores, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, em Value, eu vou colocar 10E a terceira, que é 10K, beleza? Vamos clicar OK. E aqui no capacitor, com o botão direito também, eu vou colocar 100E a menos 9, que representa 100 nanofarads, tudo bem? Então vou clicar OK aqui, ó. Se vocês clicarem com o botão direito, verão que os valores estarão fixados, beleza? E aqui no capacitor também, ó. 100 nano, né, que é igual a 1 a E a menos 7, é a mesma coisa, beleza? Então vamos clicar em OK aqui, ó. O que precisa fazer agora para que o circuito entregue a nossa função de transferência? Isso é muito legal. Eu estou fazendo, né, com o circuito RC, mas vocês, como já bem estão entendendo, podem criar circuitos mais elaborados, filtros aí ativos mais elaborados para criar essa função de transferência também. Isso é bem legal. Eu vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, voltage out, ou melhor, né, essa ponta aqui, ó, justamente na saída do meu circuito, que é aqui, ó, beleza? Aqui que vai ser a minha análise de fato. Então, nesse ponto será a saída do meu circuito que vamos analisar a partir da função de transferência, né? Onde vamos conseguir ver, né, o resultado desse circuito no domínio de Laplace, né? Então isso é bem interessante. Com a variável S, né, no domínio de Laplace, J2πf, a gente vai conseguir fazer essa análise. É bem legal. Beleza, eu vou salvar inicialmente agora aqui esse projeto. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou criar uma pasta SAP-Win, mas certamente poderão salvar onde vocês desejarem. Tudo bem, galera? Então vamos clicar duas vezes aqui. Vou colocar como projeto 01, por exemplo. Beleza, e agora nós vamos clicar aqui, ó, em Análises e eu vou clicar em Check Notes. Beleza, quando eu fiz isso, pessoal, o próprio software ele vai verificar se não tem nenhum problema aqui com os nossos nó do circuito, né? Então tá tudo ok. O que eu preciso fazer agora? Nós vamos clicar novamente aqui em Análises e vamos clicar aqui, ó, em Complete Analysis. Beleza, galera, olha que interessante. Quando eu cliquei em Complete Analysis, o software, né, como vocês já entenderam de forma intuitiva, ele vai fazer uma análise completa aqui desse circuito e o que já vemos aqui, ó, de cara, deixa eu abrir essa tela aqui agora que nos interessa, a nossa função de transferência. E eu posso obter mais informações aqui através do menu esquerdo em cima aqui, ó, como vocês estão vendo. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, em Frequency Response, nós vamos clicar aqui, por exemplo, e eu posso selecionar o tipo de análise que eu quero ter. Por exemplo, meu ganho, minha perda, minha fase, o atraso, os polos e os zeros e a sensibilidade que eu posso trabalhar também. Se eu clicar aqui, ó, em Output, eu posso selecionar o tipo de saída. Isso é muito interessante. Nós vamos deixar aqui, ó, no domínio de Laplace, beleza? Vamos deixar aqui, domínio de Laplace, e nós vamos aqui em numérico, ó, e eu vou colocar agora Laplace Domain. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver justamente a minha função de transferência desse circuito aqui, ó, que nós acabamos de criar aqui no software. Isso é sensacional. E para validar isso, galera, olha que bacana. O que eu vou fazer? Eu vou intencionalmente só fazer uma opção, mas depois eu recomendo que vocês brinquem aqui com o software e façam, de fato, mais análises, beleza? Vocês vão clicar aqui, por exemplo, em Output, ou melhor, em Frequency Response, e vocês vão clicar aqui, ó, em Gain, de ganho, beleza? E aqui, ó, a gente vai conseguir ver o ganho do nosso circuito em decibéis e aqui no eixo X a frequência em radianos por segundo. Isso é muito interessante, é muito bacana. E eu posso, de fato, fazer análises baseado nisso. Isso é muito legal mesmo, tá, pessoal? Bom, e para validar isso, eu quero fazer algo bem interessante. Vamos inicialmente fazer uma análise apenas aqui do ganho, tudo bem? Para isso, eu vou utilizar o Octave,
que é uma versão gratuita ao MATLAB, que eu também já tenho instalado aqui ao meu computador. Está aqui, tudo bem? Vou abrir ele para vocês verem. E agora, com o Octave, eu vou analisar essa função de transferência gerada aqui no nosso software, tudo bem? Lembrando que o software, como eu já acabei de falar para vocês também, ele tem outros gráficos. Eu posso ver, por exemplo, a minha fase, né, a minha perda e o meu ganho, que é o meu interesse aqui, tá? E aqui eu posso, clicando em Output, Numérico, Laplace Domain, conseguir ver novamente a função de transferência do que nós já bem desenhamos ali, tudo bem? Bom, com o Octave, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função que se chama TF, ela vem de Transfer Function, né? Então, para isso eu vou digitar aqui, ó, help TF, e eu preciso carregar esse pacote para que ela funcione no Octave. Caso vocês tenham uma licença do MATLAB, poderão utilizar sem nenhum problema, de uma forma direta mesmo, não há nem a necessidade de carregar pacotes específicos, né, para que você utilize no MATLAB caso tenha a licença. Mas aqui no Octave, que é uma versão gratuita, vocês podem utilizar sem nenhum problema. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar esse comandinho aqui, ó, pkg load control, beleza? Então desta forma eu carreguei agora aqui no Octave as funções para analisar no domínio de Laplace, tudo bem? É isso que eu vou fazer. Bom, como que eu escrevo isso daqui agora, que nós estamos vendo aqui no Octave? É bem simples. Eu vou chamar essa função de HDS, beleza? Então o meu HDS, quem que ela vai ser? Ela vai ser igual ao meu TF, é o Transfer Function, que é a função especial aqui que eu já expliquei para vocês. Ela vai ser igual a quem? Ao meu 1000, né? Multiplicando aqui em cima, dividido por S mais 1000. Para escrever isso, eu faço da seguinte forma. Então aqui, ó, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o meu 1000, só que entre colchetes, beleza? Na parte aqui do numerador, aí eu coloco uma vírgula, e na parte do denominador, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um colchetes também, vamos colocar S mais 1000. E para colocar S mais 1000, eu simplesmente digito 1 para representar o meu S, ou um fator multiplicativo dele ali, não importa. E aqui agora eu vou colocar 1000 e vou fechar o meu colchetes e fechar aqui o meu parênteses. Vou pressionar Enter. Se eu fiz tudo correto, nós devemos ter a função de transferência dessa forma que vocês estão vendo aqui. Lembrando que o S é a nossa variável de Laplace, que é o nosso J-ômega, tudo bem, pessoal? Que é a variável ali que vamos analisar ao longo de distintas frequências, né? Isso que nós estamos vendo. Então, validamos que aqui eu tenho 1000 dividido por S mais 1000, que é a mesma coisa aqui. Bem, vamos novamente plotar aqui no SAP-Win o gráfico do ganho. Então, frequência, ganho, beleza, eu tenho meu gráfico aqui. Lembrando que vocês podem também trabalhar com diferentes escalas, só clicando aqui mudando conforme a necessidade, mas nesse caso eu vou deixar assim mesmo, tudo bem? E agora eu consigo também ver esse gráfico no Octave. E para ver o gráfico do ganho, é o que nós chamamos aqui do gráfico de bold. Não é BOD, é bold. Então praticamente eu consigo ver através desse gráfico de bold o ganho e a fase, né, em decibéis aqui. Então para isso o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou digitar bold e o nome da minha função HDS. Vamos colocar aqui, ó. Pressionando Enter, pessoal, olha que bacana. Então eu tenho aqui o meu diagrama de bold, analisando a minha magnitude, que é essencialmente o meu ganho, beleza? E aqui eu tenho a minha fase. Agora vamos analisar se esses valores estão de fato condizentes aqui com o SAP-Win. Para analisar apenas um ponto especificamente, o que é interessante é a gente ver as escalas. Aqui, como nós estamos vendo, estamos em radianos por segundo. A frequência está em radianos por segundo, assim como no SAP-Win também. Então, isso tem que ser levado em consideração, tudo bem? Vamos analisar, ó, por exemplo, menos 20 decibéis. Que nesse ponto aqui, ó, se a gente cruzar menos 20 com a curva aqui do ganho, vamos ver aqui, ó, em justamente 10.000 radianos por segundo. Não é em frequência, tá, pessoal? É em radianos por segundo. Para passar em frequência, eu simplesmente pego esse radianos por segundo e divido por 2π. Tudo bem? A gente já vai analisar isso. Mas, para nós entendermos aqui, ó, então, eu tenho menos 20 dB aqui em 10.000 radianos por segundo, meus amigos. Então, vamos analisar aqui o nosso gráfico para ver se é isso mesmo. Analisando no Octave, eu tenho menos 20 e 10 a quarta, que é 10.000, logo tudo coerente. Essas análises, pessoal, também é válida aqui para a fase, tudo bem?
Para o vídeo ficar dinâmico e a gente não gastar mais tempo do que realmente é necessário, só vou mostrar aqui no diagrama de Bode, beleza, pessoal? Então, entendido isso, vamos ver em frequência o que corresponde, tá? Então, eu vou pegar minha calculadora aqui, vamos colocar 10.000, beleza? Dividido por 2π, como eu já expliquei para vocês, então 2 vezes π, beleza? Fechei aqui igual, convertendo 10.000 radianos por segundo para a frequência, nós temos 1591 Hz, aproximado. Tudo bem, galera? Então, esse aqui é o valor de análise que a gente vai fazer. Bom, então, eu vou pegar um bloquinho de notas aqui, isso é bem legal. Vamos colocar aqui, ó, 1591 corresponde a 20 dB, 1591 Hz, legal? Agora, o que eu vou fazer? Como nós estamos aqui na escala de magnitude em decibéis, eu também quero converter esse decibéis agora para uma escala linear. E o motivo é muito simples, eu vou utilizar aqui o PSpice para a gente analisar realmente esse ganho se vai bater aqui com a prática, que nós vamos simular aqui no software, tudo bem? Então, para isso, a continha que faz a conversão da magnitude em decibéis para linear é muito simples. Vocês vão pegar o quê? Eu vou chamar aqui ó, de linear, beleza? Vocês vão pegar essa magnitude aqui de interesse, que no caso é os nossos menos 20 dB, tudo bem? Esqueci de colocar o sinal aqui, menos 20 dB, dividido por 20. Tá? Isso aqui é uma constante e esse valor a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar 10 elevar a esse valor. Então, essencialmente, vai ser isso daqui, ó, 10 elevado a menos 20 dB dividido por 20. Menos 20 dB dividido por 20 é menos 1. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Então, essencialmente, galera, a análise é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, de menos 20 dB, com uma frequência de 1591 Hz, eu devo ter, se aplicar um determinado valor aqui, 10% desse valor. É isso que o gráfico está nos dizendo. E para a gente validar isso, eu vou utilizar aqui o PSpice. Eu já tenho um circuito previamente montado aqui com as mesmas características que colocamos aqui no SAP-Win. Vou fechar aqui e demonstrar para vocês, né, os nossos 10K de resistência. E aqui no capacitor eu tenho 100 nano, como vocês estão vendo. No PSpice, eu tenho configurado uma tensão de amplitude senoidal de 1,4142. Se eu pegar o valor eficaz desse cara aí, eu vou ter exatamente 1 volts eficaz. Então, por isso que eu coloquei 1,4142, só para ficar mais fácil essa análise, mas certamente com qualquer outro valor aí que vocês testarem vai dar certo, tudo bem? E eu vou analisar a minha entrada e a minha saída, beleza? Então, inicialmente, vamos começar aqui ó, com uma frequência de 1 Hz, ou seja, uma oscilação em 1 segundo. Na minha simulação, eu coloquei o tempo aqui ó, de simulação para 1 segundo, então a gente vai ver apenas uma onda. Então, vou rodar aqui para vocês verem. Beleza, em frequências baixas, eu quero que vocês analisem o seguinte. Eu tenho o meu sinal de entrada, que é esse verdinho aqui, ó, o V1, beleza? É o sinal da minha fonte. E o meu sinal de saída é o VC12, que é o ponto aqui do meu capacitor. Tudo bem que é o que nós vemos aqui. Ou seja, os sinais estão exatamente iguais, ou muito próximos, vamos assim dizer. Por quê, galera? Porque nós estamos analisando em uma frequência extremamente baixa, que ela está basicamente aqui, ó, nesse range aqui. Tudo bem, galera? 1 Hz está mais ou menos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, o meu interesse é justamente avaliarmos 10.000 em radianos por segundo para ver se nós vamos ter o nosso menos 20 dB, que já calculamos. Então, intencionalmente agora, eu vou voltar ao meu PSpice e vamos alterar essa frequência agora. Vamos colocar a frequência calculada, que eu já expliquei, é o 10.000 dividido por 2π, radianos por segundo para Hertz, então vamos colocar em Hertz aqui, tudo bem? Clicar 2 vezes e 1591, beleza. E o que nós devemos encontrar aqui na saída do meu sinal? Exatamente 10% do valor aqui da minha fonte. Então é isso que eu vou fazer. Vamos rodar nessa frequência e vamos clicar em play aqui, ó. Beleza, galera, eu já consigo ver alguma coisa bem interessante. Para ficar um pouco mais fácil essa análise, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima da minha forma de onda e vou passar esse valor para eficaz. Clicando aqui ó, na função RMS, o Root Mean Square. Vamos clicar OK aqui, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu também vou pegar o meu sinal de saída do capacitor, clicar 2 vezes nele aqui e fazer exatamente a mesma coisa. Vamos clicar aqui, ó, RMS
OK para validar. E olha só, pessoal, que interessante. Eu vou puxar o nosso trace aqui, vamos colocar cursor e vamos analisar aqui. Ó. Eu quero que vocês observem que eu tenho o meu RMS do meu sinal verde, que é o meu sinal da minha fonte, e o meu RMS do meu sinal vermelho, que é a saída aqui do nosso filtro. Vejam que nessa frequência eu tenho o quê? Eu tenho na minha fonte 1 volts eficaz, como nós prevíamos, e na saída eu tenho o quê? 99,632, que é basicamente 10% aqui do meu sinal de entrada, ou 0,1 se vocês preferirem falar assim. Então olha que bacana, pessoal. Com isso a gente valida de uma forma bem simples a análise da função de transferência a partir do nosso circuito, utilizando o SAP-Win. E ele é bem bacana, né? Como eu demonstrei já para vocês, clicando em análise aqui, complete análise, a gente consegue verificar o nosso ganho, a função de transferência e entre outros parâmetros aqui, como já demonstrei para vocês. E essa análise é bem interessante para circuitos analógicos, filtros contínuos. Mas se você ficou até aqui o final do vídeo comigo, eu tenho uma surpresa para vocês. No próximo vídeo eu vou demonstrar como que nós, por exemplo, podemos criar circuitos analógicos, filtros de circuitos analógicos e discretizar isso para que passamos no domínio digital e, por exemplo, criamos filtros digitais a partir desses caras, tá? Isso é uma técnica que eu vou ensinar aqui para vocês no próximo vídeo. Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui o primeiro vídeo do canal. Se você gostou, deixa um likezinho aí. Não se esqueça de inscrever aí embaixo, beleza? Se inscreva aí no canal, que sempre que possível eu vou trazer conteúdos bem interessantes aqui e dicas assim como essa. Então tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu, valeu.